Então, sem mais delongas, Ney Medina, boa noite. Boa noite, Paulo. Sempre uma alegria estar aqui com você. Um abraço a todos que nos acompanham aí no Garbosa News, fazendo sempre a cobertura e os grandes eventos de São João Nepomuceno. E hoje nós estamos aqui voltando no tempo, né? No dia 12 de fevereiro, semana passada. Se o Heleno estivesse vivo, estaria completando 105 anos. Muitas reportagens pelo Brasil e pelo mundo destacando essa data também importante para nós, são joanenses, né, que foi um atleta que levou e elevou o nome de São João Nepomuceno, jogou por praticamente 8 anos no Botafogo do Rio de Janeiro, Seleção Brasileira, Boca Juniors, Atlético Júnior Barranquilla, e nós vamos falar um pouco aqui, ou muito sobre ele. Sobre o Heleno de Freitas, né? Ô Ney, você já, como escritor, 3 livros lançados já, né? O do Adil Pimenta primeiro, depois o do Marco Aurélio Ayup e da Helenise de Freitas, né? E agora está para lançar o do Heleno de Freitas. O Heleno, na verdade, eu escrevi uma história, a história dele, né? Claro que você vai falar assim, mas já tem um livro do Heleno aí, né? E justamente foi ele que em 2006, Nunca Houve um Homem como Heleno, é o livro do escritor Marcos Eduardo Neves, um excelente livro, salvo engano, frase do saudoso Márcio Guedes, né? Ele dizia que o Marcos Eduardo Neves ele não pesquisou a vida do Heleno, ele investigou. De tão rico que ficou o livro de informações a respeito do Heleno. Então, qualquer pessoa que se atrever a escrever sobre o Heleno, eu acho difícil chegar no que o Marcos Eduardo já fez, serviu de inspiração, tem a honra de ter o conhecido, considero ele como um amigo, ele já esteve aqui várias vezes na cidade, e eu procurei nesse esboço que eu fiz lá em casa no primeiro momento, contar mais as glórias e o glamour do Heleno, porque os dramas já foram escritos, né? Então, o que me levou até a pesquisar mais, a partir para um lado da história, foi justamente o livro do Marcos Eduardo Neves. Até então, eu conhecia muito pouco da história do Heleno. Então, em 2006, o Marcos Eduardo escreve esse livro, e ali, de tantas histórias ali, eu falei assim, eu vou procurar me informar um pouco mais. E assim eu me interessei pela história, e curiosamente, por sorte, né, nós vamos encontrando pessoas. Eu conversei com o Tininho, que faleceu com 101 anos, estudou com Heleno. João Batista Furlan, da Orquestra Eldorado, meu tio lúcido, com 92 anos hoje, e teve participação direta com ele, encontros, né, no Rio, viu os jogos dele aqui em São João. Então eu fui me interessando e comecei a gostar dessa história, que nós vamos contar um pouquinho aqui, mas só que eu vou me ater no lado das glórias e o glamour, né? Então, as pessoas já sabem que ele é natural de São João Nepomuceno. Tem uma foto aí da casa onde ele nasceu, que é se você puder mostrar, Paulo, que é no Caxangá, né? No Caxangá? Vamos ver, então, na época... Vamos ver essa foto. Então. Na época, essa casa hoje é de propriedade do Sebastião Bode. Então, no jornal Voz... Ela fica onde, né? Ela é ali, é a casa da Dona Esmeralda, né? Na subida do Santa Terezinha ali, né? Padaria Lousada, e você vai subindo, logo ela tá com essas características que você está vendo aí. O jornal Voz de São João, na edição de 15 de novembro de 1959, tem a frase o seguinte: Heleno nasceu na chácara, porque ali ainda era meio que quase que uma zona rural, né? Que só tinha essa propriedade ali, não tinha as casas ao redor. Então Heleno nasceu na chácara de propriedade da família. Mas buscando na história, acredita-se que era de outro proprietário, e pode ter acontecido uma visita, a mãe já grávida, já nos dias de ganhar, pode ter ganhado nessa casa. Então, ele pode ter nascido nessa casa e não ser... Não tem uma confirmação. Né, nos registros do Eduardo Ayup, por exemplo, consta que essa casa era de propriedade de outra pessoa.
E depois veio a ser da Dona Esmeralda, que a gente conheceu, olha a casa da Dona Esmeralda, que nós conhecemos assim. Então ele nasce em 12 de fevereiro de 1920 e estuda na Escola Coronel José Brás, que era ali onde funciona o Judite, na escola do Judite, que a gente conheceu assim também, e em 1927, em 1929, que é inaugurada a Escola Coronel José Brás, onde é a praça ali, né, na Praça Coronel José Brás. Então o Heleno estudou lá e o Tininho, que eu comentei anteriormente, estudou com ele também. Mas as façanhas do Heleno de se destacar depois, na infância aqui ainda até os 15 anos, mesmo ele tendo mudado para o Rio de Janeiro aos 13 anos, ele ainda joga aqui no Operário algumas partidas. Acredita-se que ele não era atacante. Aqui, pela escalação que a gente vê dos times, nas pesquisas do Eduardo Ayup, Paulo, e quem nos acompanha, ele julgava, que eles chamam de off-direita, né? Então ele julgava ali pela lateral direita, pelo meio-campo, né? E depois, lá no Rio, ele começa aos 13 anos em Copacabana, ele começa no futebol de areia ali, que é uma outra foto. Uma outra foto aí, né? Vamos ver se a gente consegue colocar a foto aqui para você. Essa é a casa. Com o falecimento do pai, ele estava com 13 anos, 1933, 13 anos. Essa do meio, não. O Botafoguinho é ali, aquela que está no meio ali, é um futebol de praia, ali está com 13, 14 anos. Anterior ali, ele no Mangueira, lá no meio ali, salvo engano, são os irmãos, o Heraldo e o Oscar, os irmãos dele, que tem uma foto para frente aí que vai estar eles jogando no Mangueira. Então, no Botafoguinho era o time do Neném Prancha, muito conhecido no Rio, descobridor de talentos, né? Lapidava a garotada ali. E ele faz depois, mais tarde, em 1938, ele joga no Fluminense também. Nos relatos de livros e histórias, eles dizem que ele jogava no Botafogo e no Fluminense, porque o Fluminense já era profissional. E como o Botafogo ainda estava no amadorismo, deve ter acontecido de fazer uma partida e outra porque ele era amigo do João Saldanha também, né? E o João Saldanha já militava ali pelo Botafogo. Então isso 1938. Então nessa foto, pra gente ir passando rapidamente na história, nós temos aí o Mangueira, que que você já colocou ali, Mangueira, aos 13 anos no Botafoguinho, essa do meio, e em 1938 no Fluminense. Quando você começa a pesquisar, Paulo, um jogador do Fluminense, que de apelido Preguinho, me falta o nome dele aqui agora, ele esteve aqui em São João, nas nossas pesquisas de voz de São João, vinha muitos times de Petrópolis jogar aqui em São João, e também do Rio, Olímpicos, alguma coisa nesse sentido, acho que era do Rio de Janeiro. Então o Preguinho, ele não, pelos relatos, ele não assinava um contrato profissional para ele poder jogar nessas equipes. Em um dos jogos, conforme o jornal Voz de São João, tem a escalação do Preguinho aqui em São João. Então, eu acredito que em 38 tem uma foto do Heleno, não aí, mas nas redes sociais, tem uma foto do Heleno ao lado do Preguinho. Preguinho era destaque do Fluminense, jogou a Copa do Mundo também. Agora, salvo engano, de 30, salvo engano, o Preguinho jogou. E pode ter levado o Heleno, já pode ter visto nele ali essas qualidades, né? E no Fluminense ele treina com um técnico, um uruguaio chamado Carlos Magno. E ele é que avança o Heleno para o comando do ataque. E ele chega no Botafogo em 1939. Então, em 1940, ele estreia no Campeonato Carioca em 28 de abril de 40 contra o São Cristóvão. Outra curiosidade é o seguinte, ele entra no lugar do Carvalho Leite, no intervalo do jogo. Carvalho Leite foi um dos artilheiros do Botafogo, tetracampeão carioca com o Botafogo, 32, 33, 34 e 35, é o único time tetracampeão carioca. Mas é o registro, 32, 33, 34, 35, é a história. Ele entra, Botafogo e São Cristóvão, São Januário, 0-0 o jogo, ele entra no segundo tempo e o jogo termina 2-0 para o Botafogo, 2 gols do Heleno. Ali a imprensa do Rio de Janeiro já começa
a despertar pelo Heleno, e ele já leva o título de o jogador mais elegante, o mais clássico e o mais habilidoso do futebol carioca. Aqui você tem, deixa eu ver se eu conseguir. Esse é o primeiro gol contra o São Cristóvão, é uma foto, né? E tem, salvo engano, tem o segundo gol, a comemoração, né? É em São Januário, isso aí já sendo abraçado pelos colegas. Anterior a essa foto aí, ainda jogando em São João Nepomuceno, tá esse time do Mangueira, o Heleno não dá, ele tá no centro da foto de lado, né? Ele tá no perfil ali. Aqui, ó. Não, antes dele, aí, esse aí. Depois dele tá o irmão Oscar. Estão contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, é o sexto. É o sétimo. Ele tá atrás desse aí. Quase 100. Depois o Oscar, depois dele tá o Oscar, irmão dele, solta mais um, e o Heraldo, que tá muito parecido com o filho aí, né? O Heraldo, que é o caçula, o caçula é o Elvin, do filho do doutor Heraldo, né? Da família. Abrindo um parênteses aqui, Paulo, você mencionou é importante a gente falar também para quem nos acompanha, abrindo um parênteses aqui, a família é uma família de grandes talentos, né? O doutor Heraldo também participou das regatas do Flamengo, salvo engano. A Helenise de Freitas, que eu escrevi a biografia dela, foi campeã sul-americana em 69, disputou 3 pan-americanos com o vôlei feminino do Brasil, seleção brasileira. Foi eleita a melhor jogadora em 69 do sul-americano. Em 1973, em Moscou, foi eleita a segunda melhor atleta do mundo em 1973. Então, algumas coisas da Helenise. A Erilene de Freitas, a irmã da Helenise, é a primeira filha do casal da Dona Celeste e do Dr. Heraldo, que é irmão do Heleno. A Erilene agora, essa semana, saiu o resultado da FINA, né? Ela no revezamento 4x100, 320 mais, ou seja, acima de 80 anos, né? No revezamento de 4x50, salvo engano. É a primeira do mundo. Há mais de 20 anos, a Erilene está entre as 10 primeiras do mundo na natação brasileira, é a top 10, né? Sim. Então, são marcas importantes para o município. E um outro detalhe, ela sobe no pódio em qualquer país que ela vá com a bandeira de São João Nepomuceno. Qualquer lugar, né? Com a bandeira de São João Nepomuceno. Então, é por isso que a gente pode falar com a boca cheia mesmo. Leva e eleva o nome de São João Nepomuceno. Então ela faz questão de, além da bandeira do Brasil, estar com a bandeira de São João Nepomuceno, a Erilene, que está nadando até hoje com mais de 80 anos. Então um beijão aí para a Erilene, para a Helenise, para a família toda, para a Euciane, para o Heraldo, que é o Lalado, e para o Elvin também, que foi um craque no vôlei. Deixar um abraço para toda a família. Isso é importante, né? Importante. E o Tovar jogava no time de aspirantes do Botafogo, com o Dr. René de Mendonça. Importante a gente falar isso também. Dr. René de Mendonça, ele, para os são joanenses que conhecem, ele era irmão da dona Iracema, do Soemoré Firmo, morava na Rua Nova ali. Sim. Né? Dr. René foi tricampeão amador com o Botafogo, 42, 43, 44. Eu escrevi isso uma vez nas redes sociais, aí teve um comentário, mas o Flamengo é que foi campeão em 44. Foi o Flamengo campeão nos profissionais. Aspirantes, mas o Dr. René foi campeão aí, e destaque nesse time 42, 43 e 44, jogando pelo Botafogo. É importante ressaltar outro destaque de São João Nepomuceno. Nas décadas de 50, 60 e 70, Dr. René, nós chamamos de Dr. René porque ele formou-se em medicina e foi médico do Botafogo nas décadas de 50, 60 e 70. Por 3 décadas ele esteve no departamento médico do Botafogo. Então, eu fico imaginando, e você que nos acompanha aí, nós estamos falando da década de 40. Quantos mil habitantes tinha São João Nepomuceno? Nós vamos acompanhar, se você separou aí, numa escalação de 1945, está o Dr. René e o Heleno na mesma foto. Né? Então, você pode observar que é essa foto aí, ó. Tá a escalação aí na foto, que você que está acompanhando, se você colocar a tela cheia aí, Paulo, as pessoas poderão acompanhar. A tela está cheia, tá cheia. Aqui ela fica miúda, mas... Então,
esse agachado da esquerda para a direita, o primeiro agachado é o Dr. René e o Heleno está no centro da foto. Então, no Botafogo do Rio de Janeiro, 2 jogadores de São João Nepomuceno no time titular. Né? Embaixo aí, René Mendonça, Tovar, Heleno, Franquito. Franquito é o último e o Tim. É o Bodipá do Alima, o Tim. Essa é a linha do Botafogo que você está vendo embaixo aí. Então, os feitos do Heleno, ele começa em 1942. 1942, Heleno é o artilheiro do Campeonato Carioca com 28 gols pelo Botafogo. Então, até os dias atuais, nós estamos em 2025, né? Depois de 83 anos, depois de 83 anos, nenhum outro jogador do Botafogo atingiu essa marca. O que mais se aproximou foi o Túlio Maravilha em 1994. Ele fez 27 gols no Campeonato Carioca. No campeonato. E vale se destacar que o Heleno teve sucessores como Quarentinha, Jairzinho, Roberto Miranda, Paulo Valentim. Então, grandes jogadores que não conseguiram atingir essa marca. E bons jogadores. Excelentes jogadores, artilheiros do Botafogo, mas não conseguiram atingir. Então, nós estamos falando depois de 83 anos. E o 42. Relativamente jogou pouco tempo, né? No Botafogo ele jogou 7 anos, mas essa artilharia já foi no ano de 1942. Né? Em 1944 ele tem a primeira convocação para a seleção brasileira, com 24 anos. E outra coisa também, no clássico Botafogo e Flamengo, ele é o maior artilheiro do clássico Botafogo e Flamengo até os dias atuais também. É o jogador que mais gols marcou no Flamengo, pelo Botafogo, nesse clássico, né? Há uns 5 anos, o Botafogo lançou uma camisa comemorativa no clássico, onde ele tinha um emblema, a foto dele no meio da camisa. Então, eu acho que é importante a gente deixar essas marcas, né? Porque eu estava comentando aqui com você, Paulo, antes da gente entrar, e essa é uma frase que meu pai falava, né? Ele dizia assim: vamos falar das nossas boas qualidades, porque as más eles estão falando por aí. Então eu optei, por exemplo, nesse livro que eu estou escrevendo, Heleno, as glórias e o glamour do craque galã. Porque a gente vê muita tragédia em volta do nome dele. Você vê, por exemplo, o título do filme já era Heleno, o Príncipe Maldito. Tem uma crônica que eu escrevo, estou abrindo um parênteses aqui também, que eu digo o seguinte: em 42 o filme mostra uma cena dele entrando no vestiário e quebrando o armário do vestiário, chutando e tal. Pode ter acontecido? Pode. Mas poderia falar também ou mostrar no filme ou algum registro que ele tinha sido artilheiro do Campeonato Carioca de 1942, mesmo fazendo aquilo. Em 1945, mostra ele chegando no aeroporto, no filme. Não estou fazendo crítica aqui ao filme, não. Estou falando no meu entendimento. Não, mas a crítica, ela existe, como as pessoas criticam tudo que a gente faz. Né? Eu particularmente não agradei. Eu saí do cinema tendo a impressão, se eu não conhecesse o Heleno, que ele era uma pessoa viciada em cigarro, em tabaco, em sexo, e um produto que ele cheirava num lenço que eu não sabia o que era. Bateu muito nisso. Então, por isso que eu estou dizendo, pode mostrar? Pode. Ele estava chegando no aeroporto com um blazer sem gravata e um blazer jogado no ombro e a camisa aberta. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê nas fotos ele todo alinhado, 1945, ele todo alinhado, sempre com um terno diferente dos outros, cabelo bem penteado, gravata. Né? Então, assim, em 1945, ele quis mostrar aquela imagem, mostra, mas também fala que ele foi o artilheiro do Sul-Americano no Chile. O Brasil não foi campeão, mas ele foi o artilheiro. Quando chega no Brasil, ele recebe o apelido de Diamante Branco, porque já existia Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Ari Barroso apelidou de Diamante Branco. Então, é legal no filme se fizesse esses contrapontos. Né?
Perdeu-se uma oportunidade ímpar de, em 1948, chamar o Luiz Mendes, que estava vivo ainda. O Luiz Mendes foi o único jornalista brasileiro, locutor brasileiro, que transmitiu ao vivo o jogo entre Banfield e Boca Juniors, a estreia do Heleno no Boca Juniors, que ele é vendido para o Boca Juniors em 1948. E ele faz 3 gols. 2 gols, ele faz um corta-luz, aí o Luiz Mendes fala, poderia ter considerado até o 3º gol, porque o corta-luz dele enganou o goleiro, mas na estreia ele faz 3 gols, 2 gols. E você observa nas imagens que existem, se você digitar aí Banfield, Boca Juniors, Heleno de Freitas, 1948, tem imagens dele, fantástico. E aí o campo lotado, por quê? Em 1946, no Sul-Americano, que foi disputado na Argentina, o de 45 foi no Chile, 46 ele também foi destaque. Então, os argentinos já conheciam ele. Quando o Boca contrata, lotou o campo para ver e saíram maravilhados com ele, porque no primeiro jogo já fez 2 gols. Então, poderia ter colocado aquelas imagens, mas não. Coloca uma imagem dele retornando do Boca Juniors, pegando o filho e dando uma baforada de cigarro no rosto do filho, porque o Heleno teve o único filho, o Luiz Eduardo, e poderia ter falado isso também, que ele também teve uma passagem bacana lá no Boca Juniors, na estreia. Faltou contraponto, né? Isso que nós estamos falando aqui, dele de ser o artilheiro do clássico Botafogo e Flamengo. Então eu não saí com a impressão boa do filme. Escolheram falar das coisas ruins. Isso, escolheram dramatizar tudo. Eu estou optando aqui por falar das coisas boas. Então eu acho que a gente lê pouco a respeito do que eu estou falando aqui. Artilheiro do campeonato de 42, é o maior artilheiro do clássico Botafogo e Flamengo. Disputou o Sul-Americano de 1945 e fez 6 gols, foi artilheiro do campeonato. Quando ele volta, no filme mostram a cena dele brigando com Flávio Costa, que era o treinador do Vasco da Gama. O Heleno é campeão carioca em 1949. Nós estamos indo e voltando um pouco, mas agora, já avançando, nós falamos do Boca Juniors. Na volta do Boca Juniors, ele vai para o Vasco e é campeão carioca em 1949. Ele fez 12 partidas só, mas marcou 10 gols, mesmo com 12 partidas. No filme, mostra ele tendo um desentendimento com o Flávio Costa. Mas não fala que ele foi campeão carioca, não fala que ele jogou 12 partidas, mas marcou 10 gols, mesmo tendo jogado somente 12 partidas no campeonato, quase um gol por partida, por jogo. Né, por jogo. Então, assim, eu acho que poderia ter enriquecido um pouco mais a trajetória dele nessa situação. Então, a gente entende, né, que teve esse lado, mas poderia ter falado desse da sociedade também, né? Ele era uma atração. O meu pai, ele comentava o seguinte, falou, meu filho, teve 2 jogadores argentinos que o primeiro lugar que eles jogaram no Brasil foi aqui em São João. O pai não falava mentira, mas eu perguntei ao pai, mas será possível? O Fluminense contratou os jogadores, eles vieram jogar em São João primeiro. Ele falou assim, meu filho, o Heleno de Freitas, na década de 40, todo mundo queria estar ao lado dele. Ele era a estrela principal do Brasil na década de 40, principalmente no meado ali, igual eu estou falando aqui, ó. Ele entrou no ataque, vou voltar no meu pai, mas eu tenho que ir dando esses ganchos. Esse ataque de 1945 é considerado, por muitos cronistas esportivos, o melhor ataque da seleção brasileira de todos os tempos. Vamos ver se a gente acha ele aqui. Tem aí aqui o Tesourinha, que jogava no Internacional, depois veio para o Rio de Janeiro. Tesourinha vai aparecer, Tesourinha, Zizinho, Heleno. Deve estar por aí. Jair não vai estar mais lá na frente. Jair da Rosa Pinto e Ademir de Menezes, que foi artilheiro do... É isso aí, Tesourinha, Zizinho, Heleno, Jair e Ademir. Então, todo mundo queria estar próximo. E o Heleno vinha muito a São João. Ele vinha com o combinado Guanabara, ou vinha jogar para o Mangueira. Ou ele jogava contra algum time de São João com o combinado Guanabara, onde vieram o Tovar para jogar aqui em São João, Paraguaio. O Paraguai era amigo do Dr. René. Paraguai foi ponta direita do Botafogo.
O Otávio, que tem foto aí, que eles vinham passar carnavais aqui, porque conheceram o local e gostaram. Então meu pai dizia, voltando ao meu pai agora, ele falou, meu filho, eles queriam estar onde o Heleno estava. Então eles vieram com ele aqui num combinado, com certeza. Tem uma história muito curiosa também, que vai estar nesse livro que eu estou escrevendo, se eu conseguir autorização, que eu também não sei como é que funciona esses direitos autorais, né? Cada hora muda uma coisa. Você quer homenagear uma pessoa, mas ainda tem um monte de problema ainda, né? Eu acho que eu posso contar a história na minha ótica, né? Falando a seu respeito, desde que eu não estou denegrindo a sua imagem, né? Claro. Mas tem uma vez o Bolotti, que foi delegado aqui em São João, prefeito. Ele era um misto, né, de delegado, prefeito, presidente do Mangueira, técnico de futebol do Mangueira. Uma personalidade. E o Bom Sucesso foi convidado para vir fazer um amistoso aqui em São João. Time de profissionais lá que disputava o Campeonato Carioca, era um time fortíssimo. E o Bolotti entra em contato com o Heleno e pede que ele viesse. Mas se ele pudesse trazer também mais uns 2 ou 3 lá do Botafogo. Ele trouxe o Matarazzo, que era um goleiro reserva, mas jogava no Botafogo. Trouxe o Hamilton e o Zezinho. O Zezinho era um centroavante que foi artilheiro do Botafogo em 1952. Ele foi artilheiro do Botafogo. Acho que não do Campeonato Carioca, mas foi artilheiro do Botafogo naquela temporada. Me perdoe aí algumas informações, que está tudo no arquivo aqui. Se ele não foi artilheiro do campeonato, ele foi artilheiro do Botafogo no campeonato. Zezinho. Jogou aqui em São João também. E no primeiro tempo, tem a escalação da Voz de São João também. Está o Matarazzo no gol, o Hamilton, o Zezinho, a Heleno e o Zezinho. E o jogo termina primeiro tempo 0-0. O Bolotti, para prestigiar o Bezerra, o Antônio Bezerra, que era um jovem promissor goleiro, ele tira o Matarazzo para colocar o Bezerra no segundo tempo. E o Heleno, ele já tinha desse temperamento dele. Aí ele no intervalo ele virou e falou assim, olha, se vai tirar o goleiro, vamos sair todos nós. E aí saíram os 4, né? Tirou o goleiro, saiu o Heleno, o Hamilton e o Zezinho, e com 15 minutos do segundo tempo já estava 3-0, Bom Sucesso, e terminou assim também. Era o jeito dele, né? Ele ficou contrariado com essa situação. Então, são as passagens, eu estou aqui ilustrando como que ele vinha aqui em São João com frequência nessa época para estar jogando também. Então, são esses destaques que às vezes a gente não lê em lugar nenhum. Né? A matada no peito, segundo o Luiz Mendes, né? Ele que inventou a matada no peito, né? E depois foi aperfeiçoada, antes da bola cair, ainda finalizava. Tem um jogo também muito interessante, Botafogo e América, em General Severiano. Tinha um técnico do Botafogo, o outro uruguaio, Ondino Vieira. Segundo o Luiz Mendes, ele ficou 30 anos no Brasil e não falava o português corretamente. 10 minutos de jogo, 15 minutos, 2-0 pro América, em General Severiano. Quando o Heleno passa pela lateral, o treinador grita com o Heleno, eu vou responsabilizar pelo revés. Falando no espanhol, no castelhano, eu estou aqui arranhando. Ou seja, responsabilizando o Heleno pelo resultado negativo. Talvez porque ele já estava ali reclamando com um outro colega. Porque o meu pai falava isso também. Às vezes ele não recebia a bola no pé, o colega dava para o adversário, ele chegava perto do colega e falava, você está vendo a minha camisa? Ela é igual a sua. Por que você deu para o outro? Então, para o adversário, essas coisas. Então, daí a pouco o Heleno foi lá, fez um gol. Daí a pouco, mais um gol, 2-2. E aí, o Luiz Mendes relatando, e daí em seguida 3-2. Ele passa pela lateral do campo, ele fez 3 gols, virou o jogo, passou pelo treinador, falou assim, agora me responsabiliza, seu filho de uma... Quer dizer, tinha essas histórias dele que é legal porque tem a testemunha ocular, Luiz Mendes, que estava narrando o jogo e pôde presenciar uma situação dessa. Então, essa era a característica do Heleno. Era um jogador que chegou num ponto que o torcedor também, em 1947,
Eu acredito que a superstição tenha começado por ali também. Em 47 o torcedor já falava assim também. Com o Heleno no Botafogo, o Botafogo nunca vai ser campeão. Porque ele tinha jogos espetaculares, mas o Botafogo não conseguia ser campeão. E, coincidentemente ou não, em 48 ele é vendido para o Boca Juniors, né? E o Botafogo é campeão carioca, né? Em 1948. Quer dizer, são às vezes, né, Ney, um jogador pode realmente desestabilizar uma equipe, né? Pode. Não estou dizendo que... Não, ele ia do 0 a 10, né? Do mesmo jeito que o colega tinha medo dele, não estou te falando? Se o colega dava um passe errado, ele chegar e mostrar a camisa, olha, minha camisa é igual à sua, por que você deu para o adversário? Eu acredito nisso tudo. Botafogo junto com ele. O casamento aí, né, com o Carlito Rocha, que era o presidente do Botafogo, teve no casamento dele, que é final de 47, início de 48, que logo em seguida ele vai embora. Aí a recepção, antes ali, a recepção no Calton Clube, essa foto da direita, né, que era um clube muito de elite no Rio de Janeiro, né, e o casamento dele, para ter carteirinha lá era uma dificuldade como diz o Marcos Eduardo Neves, a confraternização do Heleno foi lá. O Heleno tem um filho. É Luiz Eduardo. Ainda ele é vivo, já teve. Já teve aqui? Já teve aqui. Recebeu as homenagens ao pai dele aqui, né? Ele já teve em São João também, na Câmara Municipal. Aí o casamento ainda com a Ilma Lisboa. E quando ele volta... Essa foto é uma foto especial, né, pô? O casamento, né? Porque é um registro de um momento especial, né? A elegância, né? O cabelo sempre bem penteado. O alfaiate dele era o mesmo do Getúlio Vargas, né? Detico, se é assim que pronuncia, né? Na época. Não sei. Uma outra característica dele que identificava, né? Porque o Heleno, ele joga futebol numa época que se ganhava pouco e talvez era muito marginalizado, né? O cara que não dava para nada ia ser jogador de bola. Nenhum pai queria a filha se relacionando com um jogador de futebol, né? Que era tido como aquele... preconceito. Não estudou, e o Heleno formou, né? Ele era o doutor Heleno, né? Formou em advocacia e parece que realmente ele estava à frente do tempo, né? Onde ele estava mesmo. Ele frequentava a boate, salvo engano, a boate do Hotel Vogue, e tinha um maestro austríaco, Sacha Rubin, e quando o Heleno chegava na boate, eles avisavam o maestro, ele parava o que estava tocando para tocar My Foolish Heart, ou Heart, Meu Coração Insensato, alguma coisa assim, traduzindo em inglês, né? Aí as pessoas que estavam lá sabiam que o Heleno estava chegando, né, quando o maestro parava. Então, assim, é o que o Otávio disse, né? Ele frequentava a sociedade, ele participava com a elite da sociedade carioca, ele estava porque ele tinha presença, né? Segundo o Marcos Eduardo Neves, falava línguas, né? Então ele se comunicava muito bem, educadamente. Na verdade, eu fiz um prefácio, eu estou colocando um prefácio nesse livro, que se eu também não tiver problemas para colocar, é fantástico também, do relato sobre o Heleno, a pessoa comentando, foi um dos presidentes do Botafogo, a minha memória me trai aqui agora, ele dizendo, queria eu ter mais tardes na minha varanda com o Heleno. Olha a diferença da classificação queria eu poder caminhar na Lagoa Rodrigo de Freitas mais vezes com o Heleno, né? Então, assim, tem um lado desconhecido aí que a gente precisava de aprofundar mais, sabe, do ser humano, uma passagem meteórica, né, nesse planeta, morreu com 39 anos. Novo, né? Morreu em 59, 8 de novembro de 59. Então eu me prendo nesses relatos, né? Tá no prefácio do livro. Me perdoe, né?
Mas, assim, é uma história fantástica que ele conta do quanto que ele se identificou com a Helena, da ingenuidade, da timidez, da intelectualidade dele. E esse foi presidente do Botafogo, que está me fugindo, participou da política brasileira. Então, ou seja, o Heleno estava nesse nível aí, né? E ele finaliza assim: queria eu ter mais tardes na minha varanda com o Heleno, mais caminhadas na Lagoa Rodrigo de Freitas com o Heleno de Freitas. Então, eu acho que a gente pode trazer muito mais dele do que falam, né? Do que um lenço com um produto ou com éter, do que o cigarro, do que a mulherada. Eu acho que ele tem chance de ter deixado muito mais coisas, e é o que eu estou tentando traduzir nesse livro que eu estou escrevendo. Bom. Então aí, quando ele volta do Atlético Júnior Barranquilla, ele faz um treino no Santos, em 51. Treina uma vez só lá. E vem para o América, que é essa foto que está do lado aí. E nós já caminhando para finalizar essa trajetória aí, o América, ele faz somente um jogo no América. Ele estreia no América em 4 de novembro de 1951 no Maracanã. É a primeira e única partida que ele faz no Maracanã, como jogador profissional. E a primeira e última vez também com a camisa do América. Foi o único jogo. Ele, já num processo que estava começando, que é o que levou ele a óbito também, a doença que acometeu. Ali ele é expulso no primeiro tempo ainda nesse jogo. Nem jogou o jogo. Não jogou o jogo todo, ele sai no primeiro tempo ainda. O América perde de 3-1 do São Cristóvão. E ali é o que eu relatei no início. Primeira e única partida dele como jogador profissional no Maracanã, e primeira e última, né, com a camisa do América. Essa foto... Daí não jogou mais? Profissionalmente não. Não. Porque aí é 1951. Em 52... ele tem a primeira internação numa casa de saúde, né, de recuperação. De recuperação, para descansar um pouco. A família, era época de carnaval, salvo engano, aí ele vai para o Rio. 53. 52 ele vem para São João e fica aqui, faz um jogo em Rochedo. Tem relatos do jogo dele em Rochedo, jogando, eu não sei se Rochedo e Guarani, ele deve ter jogado para o Rochedo. Esporte Clube Rochedo. E aí em 53 tem a primeira internação, e dali para frente aquele vai e volta. Mas em 52, como eu disse que ele estava aqui em São João, ele chegou aí algumas vezes para o Rio ainda, porque o Oscar morava no Rio, um dos irmãos. O Heraldo morava em São João e o Oscar morava no Rio. Então ele era visto no Maracanã, mas não como atleta, né? Na arquibancada, vendo um jogo ou outro. Mas como atleta foi a última vez. Então, a carreira dele encerra em 4 de novembro de 1951. E dali para frente, seguidas internações. Esse aí é o time do Vasco de 49. Tá a escalação na foto aí. A letra está um pouco pequena para eu ler, mas ele está no centro da foto agachado. Esse aí, para quem é Vasco da Gama, é o Expresso da Vitória. O Vasco foi campeão invicto em 1949. Ademir de Menezes fez 31 gols nesse campeonato. Tem uma parte curiosa dele também, que a revista Placar relata, ainda no Botafogo, um folclore aí, mas o Mário Viana contando para as pessoas que acompanharam o Mário Viana. Mário Viana foi árbitro de futebol, depois foi comentarista de arbitragem da Rádio Globo do Rio de Janeiro. Ele conta o seguinte, que o Heleno, ele chegou perto do Heleno e falou: Heleno, vê se numa das suas excursões aí, ele estava no Botafogo ainda, vê se você traz para mim um disco de nome Tango. A música, salvo engano, chamava Tango também. E o Heleno foi na Argentina e voltou nesses jogos da seleção brasileira, né? E o Mário Viana falou assim: o Heleno voltou e nada de me entregar o disco. Aí eu vou para São Januário fazer um Botafogo e Vasco. Na hora de assinar a súmula, o Heleno me entrega o disco. Aí o Mário Viana relata dele: para não ter dúvida, na primeira do Heleno eu adverti, na segunda eu pus para fora. Então você vai não ficar aquela dúvida de que o disco estava me comprando, né? Então, assim, tem muita
Pediu, recebeu. Levou o disco, mas para não ficar parecendo, para não deixar dúvida, né? No primeiro eu adverti, no segundo... Roubar por um disco? Porque acontecia isso, né? O Heleno nessa ânsia da vitória aí, né? Admitia, ele era implacável com o erro do adversário, ele não aceitava, ou do colega também, e invariavelmente, às vezes discutia com o próprio colega, que você acabou de falar, que às vezes desestabilizava um pouco. Né? Me apaixonei pelo personagem a partir de 2006, volto a falar aqui, deixo um abraço aí para o Marcos Eduardo Neves, fantástico a sua obra, quem tiver a oportunidade de ler, nunca houve um homem como Heleno. O Marcos Eduardo faz um trabalho de pesquisa fantástico, né? Tem documentos que estão no livro dele, e que a gente... ver que aonde ele andou, ele teve em Barbacena, onde o Heleno faleceu, né? Mas fantástico o trabalho dele mesmo, fica aqui, eu rendendo aqui meu respeito a você, Marcos. Então, fica aí, né, dentro das minhas limitações, às vezes a memória trai também, e a gente não consegue dar todo o conteúdo, mas eu estou procurando me prender nas glórias e no glamour, né? Que eu acho que foi extremamente importante também. Tem muita coisa bacana que ele deixou aí na sua passagem meteórica, né? Rápida pelo planeta Terra aí. E o Heleno de Freitas, é por isso que eu também estou tentando um livro diferente. Na verdade, não é um livro para o Brasil, não, é um livro para nós, São Joanenses. Tem depoimentos aqui da filha da dona Luzia, que mora no final da Rua Nova ali, que a dona Luzia era goleira. Olha, em final de 1920, início de 1930, a Sueli me conta, a filha dela, que a mãe contava para ela, né? Eu pulava a janela para ir brincar com os meninos, mas o vizinho gritava que eu estava na rua, aí minha mãe gritava, pôs eu para dentro, ainda tomava umas chineladas. Mas o Heleno já era um cara, já era um menino bonito, né? As meninas também já ficavam ali no futebol, mais para tá ali no contato. As peladas era que chamava Morro da Mangueira, aquele subida por... Até hoje, né? Por trás do São José ali, né? Morro da Mangueira. Então, aí tem depoimentos do meu tio, do Tininho, né? É claro que do Luiz Mendes, do Zizinho, que foi um material que a prefeitura encaminhou uma equipe para lá, né? Com Eduardo Ayup, Zé Carlos Barroso, o Renato, que foi muito... Renato está me fugindo o sobrenome dele, que foi assessor de imprensa da prefeitura, o Badeco, que é o Renato Gomes, Marcelo Mendonça, acompanhou a equipe também, me perdoe se estiver fugindo, mas a equipe Eduardo Ayup. Então a equipe foi para o Rio de Janeiro, conversou com Luiz Mendes, Zizinho, Didi, Otávio. Então tem esses depoimentos no livro também, que hoje está com 70 páginas, eu acho que tem uma história bacana. Então é extremamente importante, sim, esse resgate da memória esportiva, e eu te agradeço por estar dando esse espaço, a gente deixando registrado. É claro que aqui, que a memória da gente às vezes trai, né? Que está tudo arquivado aqui, mas data, alguma coisa que a pessoa possa investigar melhor, coisa né? Que você fala, mostra, que nós mostramos aqui, e que juntando com outras partes, futuramente vai servir. Não tem dúvida. E como você trabalha bem essa questão do resgate da memória, né? E tem feito isso com maestria, e são pessoas assim que a gente inspira também, fica inspirado em fazer. Obrigado. E trazer aqui pessoas para contar um pouco da história deles. Mandar um abraço aqui para o Marcelo Gomes também, da ESPN, fantástico também, para não deixar perder essa história. Cada uma matéria espetacular que o Marcelo faz. Ele é bola de ouro, né? O cara espetacular. Fora de série. Eu vi a última que eu vi dele foi a do Ronaldinho. Do Ronaldinho, né? Ronaldinho, o fenômeno de descoberta. Descoberta, o fenômeno de descoberta. E aí tem o Casemiro, o pai de todos, o Richarlison, que ele fez agora, o Pelé, né? Então, eu vou falar, o Marcelo é o Pelé do jornalismo,
né? A matéria que ele assina é sucesso garantido, tá, Marcelo? Um abraço para você, me espelho em você também, tá? Sou honrado de fazer parte do seu ciclo de amizades. Aí, muito obrigado por permitir eu estar fazendo parte do seu ciclo de amigos aí também. Um cara fantástico que a gente tem que preservar aí no jornalismo brasileiro. Há 25 anos na ESPN Brasil, né, agora dos canais Disney aí. Então tá sempre, a gente inspira nessas pessoas que fazem um trabalho fantástico, né? Eu conheci o Marcelo na época do lançamento do livro do Adil. É que ele escreveu o prefácio, né? Foi. Ele esteve aqui com a gente também. E tem aí gravado a fala dele lá, espetacular. Então foi um momento histórico. Aqui, um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam até agora, né? E espero que tenham gostado. E nas redes sociais aí, se puder acessar o meu Instagram também, @neymedina27. Ali tem, eu escrevi lá no meu status lá. No meu Instagram, você também vai assistir vídeos de fé, motivação e o meu trabalho enquanto legislador nesse mandato 2025-2028, na transparência que eu me propus a fazer, que é o que o agente público está sempre fazendo. Ali tem os vídeos da minha participação nas reuniões da Câmara Municipal. Obrigado, Paulo. Grande abraço para você. Até breve. Fiquem todos com Deus.